Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e como muitos de vocês devem ter visto, certo? Na semana passada eu fiz um vídeo criticando algumas postagens da página no Facebook da Fatos Desconhecidos. Algumas pessoas vieram falar que o canal do YouTube também tem um monte de postagens erradas, outros falaram que é diferente. Gente, eu não olhei o canal no YouTube, tá? Aquele meu vídeo foi sobre a página no Facebook, especificamente da Fatos Desconhecidos, que tem uma postagem a cada, sei lá, 10 minutos e que, enfim, algumas postagens lá não eram verdadeiras e eu tinha falado, explicando a fonte e tal, não sei o que, da onde que vinha tudo aquilo. Algumas pessoas vieram até acrescentar mais dados nessas postagens que eu tinha comentado, enfim, não vem ao caso aqui, não foi pra isso que eu tô fazendo esse vídeo. Assim que eu lancei aquele meu vídeo, comentando sobre a Fatos Desconhecidos, no mesmo dia eu recebo uma mensagem de um rapaz, que obviamente eu não vou identificar, porque seria antiético da minha parte fazer isso, que se dizia representante da Fatos Desconhecidos, ou da empresa que gerencia a Fatos Desconhecidos, que eu não lembro o nome agora, e que precisava urgentemente do meu contato, queria meu e-mail, queria meu telefone, falou com a moça que gerencia a minha fanpage, eu tava em viagem naquele dia, né, tanto é que eu até vi a mensagem um pouco antes de dormir, mas eu falei, eu só vou responder amanhã quando eu estiver acordando, porque eu tava em trânsito e tal, foi uma coisa meio complicada, essa minha vida agora tá bem corrida. Inclusive, dia 24 de setembro agora, quem quiser me ouvir falar, lá em Curitiba, tá? Conto com vocês lá. Links aqui na descrição. E o que acontece? No dia seguinte eu respondi ao e-mail do rapaz, né, com o meu telefone, já que ele queria tanto. Ele chegou a ligar lá na USP. Então você tem uma noção de como o cara tava desesperado. Chegou a falar com o pessoal da USP lá, os caras falaram, cara, a gente não pode dar o telefone dele pra você, assim. Bom, enfim. Seja como for, dei o meu telefone pra ele. E no final do dia, eu achando que o cara ia me telefonar, que o cara ia falar comigo, não sei, eu tava imaginando que ele fosse tentar conversar, que muitas pessoas vieram falar no meu vídeo, né, que a Fatos Desconhecidos não tá nem aí pra mim, né, que eu sou um canal minúsculo, perto do deles, essas coisas todas. Mas tá certo, tem até uma certa razão. Eu falei, bom, vai saber o que os caras vão querer comigo, né? Quando então, no final do dia, eu recebo um e-mail. E qual não foi a minha surpresa de que este e-mail era do advogado da Fatos Desconhecidos, me dando uma notificação extrajudicial. Nessa notificação, ele pedia para que eu removesse o vídeo do ar, para que ele fosse removido até o final do dia seguinte, e para que eu desse direito de resposta para Fatos Desconhecidos, ou seja, eles iam me dar uma carta para ler, que eu ia ter que ler com a mesma ênfase que eu tinha dado no meu vídeo. Você sabe o que é uma notificação extrajudicial, né? É quando o advogado notifica a pessoa antes de processar ou tomar qualquer tipo de decisão legal. Então ela não é uma carta jurídica, ela é só um aviso de que, olha, os advogados estão cientes e podem entrar com algum tipo de pedido ou de alguma medida judicial se a situação continuar se repetindo. Seria mais ou menos uma maneira de intimidação amistosa, vai? Seria assim, olha, a gente não tá querendo processar você, mas a gente não gostou do jeito que você falou e a gente tá pedindo pra você tirar isso daí do ar e ficar por isso mesmo. Bom, eu vou dar uma lida aqui então no que o advogado da Fatos me escreveu, tá? Em alguns pedaços, tá? Não vou ler tudo também, porque senão vai ficar muito comprido. Ele acredita que a postagem que eu tenha feito no meu último vídeo era ofensiva e desrespeitosa, tanto para com a empresa, quanto com os profissionais que ali trabalham. Ele até escreveu trabalhão no lugar de trabalham, sabe? É um erro, enfim, meio grosseiro, mas eu acho que deve ter sido na pressa, enfim, não sei. E que tem muito orgulho do que produzem. Solicitamos também o direito de resposta, como eu já tinha falado, tal. Durante toda a sua explanação, o senhor teve o cuidado de declarar que, em sua opinião, ou no meu entendimento, que de certa forma o resguarda, mas não totalmente e com certeza não neste caso, de responder por injúria e difamação por suas colocações e divulgações que realiza. Aí aqui ele coloca, né, os tipos de crime, né, de difamar ou injuriar, que eu vou dar uma explicada para vocês. Sabe? São a conjunção dos crimes contra a honra, que são basicamente 3. É calúnia, difamação e injúria. A calúnia é meio autoexplicativo, se você inventa uma mentira com relação a alguém, né? E ela tem aquela questão, acho que como é que chama, da presunção da verdade, né? Se você prova que uma calúnia é verdade, então ela deixa de ser calúnia. Mas no caso da difamação ou da injúria, não interessa se é verdade ou mentira, porque você pode difamar uma pessoa mesmo que seja verdade, né? No caso, digamos assim, fulano tá chifrando a esposa. Dando um exemplo qualquer. Se você começa a espalhar para todos os teus amigos que fulano tá chifrando a esposa, você não tá inventando uma mentira, mas você tá difamando ele com uma coisa que é de cunho privado dele, que você não tinha nada que tá falando. E a injúria é a honra subjetiva, ou seja, é a maneira como você se ofendeu, né, da maneira como a pessoa falou, tal, enfim, ou daquilo que ela disse e tal. Baseado nisso, você pode processar uma pessoa por qualquer motivo.
Você pode processar a pessoa, sei lá, porque achou ela feia. Eu posso ser processado porque as pessoas, sei lá, não gostam da minha sobrancelha e exigem que eu corte ela porque ela ofende a vista das pessoas. É possível, você pode me processar porque você não gostou da minha monocelha. Porém, se você vai ganhar esse processo, esses são outros 500. Não necessariamente isso daí vai proceder perante um juiz, perante um advogado. Às vezes pode proceder, né, a pessoa ser processada por ser feia e o cara ganhar. Mas eu acho que é pouco provável, né, visto que dentro de todas as instituições jurídicas tal, não seria visto com seriedade esse tipo de injúria. E ele ainda dá um adendo, que é o agravante, né, que na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Ou seja, como eu fiz isso na internet com milhares de pessoas, então isso agravaria o meu suposto crime. E diz que não há necessidade de imputação de fatos precisos ou determinados, mas apenas de fatos genéricos desonrosos, que assim qualquer imputação ou opinião pessoal de uma pessoa em relação a outra caracterizaria o crime. Ou seja, eu não precisaria necessariamente de eu ter falado especificamente esse ou aquele tipo de coisa, só de fazer alegações genéricas com relação a fatos desconhecidos, segundo esse advogado, eu já estaria cometendo crime. Quando o senhor compara, mesmo que de forma sutil, a fatos desconhecidos, a políticos ladrões e terroristas, cometeu crime. Primeiro ponto. Em nenhum momento no meu outro vídeo, vocês podem vê-los com calma e tranquilidade, não o pessoal desesperado que nem assistiu, mas com calma e tranquilidade você pode ver que eu não comparei a fatos desconhecidos em nenhum momento com terroristas ou com políticos corruptos. O que eu quis dizer naquele exemplo foi que as pessoas, no primeiro momento que elas iriam ver eu fazendo uma crítica a fatos desconhecidos, iam entender que era inveja da minha parte, que inclusive foi o que muita gente entendeu, mesmo eu explicando que não era. E eu demonstrei que nem todo tipo de crítica é necessariamente inveja. Então, quando eu fiz o exemplo de políticos ladrões e terroristas, eu não estava fazendo nenhum tipo de associação dessas pessoas a fatos desconhecidos. Eu queria dizer apenas que não tinha nenhum tipo de inveja no fato de eu estar criticando essas pessoas, tá? Nem toda crítica é motivada pela inveja. Eu estava apenas mostrando que, assim como se eu criticar políticos desonestos ou se eu criticar um terrorista, eu não estou com inveja dessas pessoas, da mesma forma que eu criticando em outro contexto a fatos desconhecidos não era um sinônimo de inveja, não era que eu estava sentindo inveja ou alguma coisa assim, era apenas uma defesa da minha parte, dizendo que não era esse o intuito, não era essa a motivação daquele meu vídeo. Quando o senhor afirma que a fatos desconhecidos prestam desserviço e deseducação à população brasileira, cometeu crime, até porque foge à esfera de sua competência para julgar as postagens da empresa e definir quais critérios devam ser utilizados para educar a população brasileira. Aqui também há um pequeno equívoco, porque não foge da minha esfera de competência. Essencialmente, eu fiz uma pesquisa extensiva, não para este vídeo, mas sim em um vídeo que eu sugeri que as pessoas assistissem naquele outro, que se chama A Desculpa do Entretenimento. Neste vídeo, eu cito várias publicações, vários artigos, que demonstram que sim, você colocar postagens que você não deixa muito claro para a pessoa se aquilo lá é verdade ou mentira, pode sim gerar um problema na compreensão que aquela pessoa faz da realidade e da maneira como ela enxerga o mundo. Então sim, existe um impacto no que essas notícias com fontes duvidosas ou sem nenhum tipo de embasamento pode gerar. Esse impacto é real, né, foi constatado em outros países e não há nenhum bom motivo para eu achar que não possa ser extensível ao Brasil. Então, se vocês quiserem olhar naquele meu vídeo, tá? A Desculpa do Entretenimento, é o Pirula número 100 no meu canal, e lá na descrição daquele vídeo eu deixo todas as referências do que eu disse, tá? Eu não inventei esses dados e eu não, enfim, não estou fazendo mau uso desses dados também, tá? Apenas fiz uma extrapolação que, a meu ver, é genuína. Em nenhum momento isso daqui, a meu ver, configura crime por difamação ou por injúria. Por que é que eu digo que para mim isso não categoriza nem difamação nem injúria? Vou explicar para vocês. A difamação não é necessariamente só o fato de eu chegar e falar uma coisa que desagrade ou que desabone determinada instituição ou pessoa. Você tem que ter aí a intenção de difamar, a intenção de injuriar, que é o que eles chamam de animus diffamandi ou animus injuriandi, tá? Ou anima injuriandi, depende se é plural ou singular, enfim, eu não me lembro agora. Então vamos dar um exemplo aqui. Digamos que eu tô querendo criticar, sei lá, o canal ou a figura, não sei, do seu José Escarola, uma pessoa fictícia aqui que eu tô inventando agora. E eu chego e falo assim, olha, o seu José Escarola
tá fazendo algumas coisas erradas no seu modo de agir. Eu acho que ele tá agindo de uma maneira bastante inadequada, que pode gerar consequências desagradáveis e tal, dependendo de como as pessoas forem interpretar o que ele tá fazendo, blá, 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 blá. Apenas pontuo a minha crítica ao que ele está fazendo publicamente. No caso, não tô falando nem da esfera privada, tô falando da esfera pública. O cara tá em público, num canal de YouTube, falando pras pessoas e tal, e eu critico o que isso pode levar. Então, aí você não tem o ânimos injuriandi, não tem o ânimos difamandi, sabe? Meu intuito não é difamá-lo, não é dizer que ele não presta. Meu intuito é dizer, para esse seu José Scarola aí que eu inventei, uma crítica bastante construtiva. Se por um acaso eu quisesse difamá-lo, se eu tivesse chegado e falado assim, ó, esse José Scarola não presta, se você assiste esse José Scarola, você é burro, esse cara é um canalha, esse cara é um pilantra. Se eu tivesse fazendo esse tipo de afirmações com relação ao seu José Scarola, aí você tem o ânimos difamandi, o ânimos injuriandi, a vontade de difamar ou de injuriar aquela pessoa. Tá? E também tem que ser levado em conta você pecar pelo excesso, ou seja, se há excesso. Inclusive, se eu tivesse gravado 45 vídeos pro seu José Scarola falando que o José Scarola não presta, que ele é perverso, que quem assiste ele é burro, que ele deturpa todas as informações, aí você tem aí não só o ânimo difamante, como também a insistência, né, a vontade realmente de injuriar, de difamar a pessoa e tal, que aí sim poderia configurar crime, certo? Tipo, eu cometido contra o seu, enfim, José Scarola aí que eu inventei. Então, se vocês forem olhar aquele meu vídeo lá sobre a Fatos Desconhecidos, vocês vão ver que em nenhum momento eu pretendi ofender a Fatos ou falar que ela não presta, muito pelo contrário. Eu até coloco algumas coisas elogiosas a Fatos Desconhecidos naquele meu vídeo, colocando que eles melhoraram com o tempo, tá? Até alguns comentários meus falaram que eu exagerei, que eu peguei até leve demais com ela, mas enfim, foi a maneira como eu interpretei quando eu entrei no Facebook da Fatos Desconhecidos, que eles estavam se corrigindo eventualmente, então eu fiz até o meu meia-culpa, coloquei lá no meu vídeo lá falando isso, e em nenhum momento também falei que todas as postagens deles eram mentirosas, eu mostrei que tem muitas postagens verdadeiras, eu apenas falei que eles não deixam claro, por ausência de fontes, quais são as postagens verdadeiras e quais são as mentirosas. Isso pode fazer, na verdade pode não, isso faz que quem esteja lendo incorra ao erro. Continuando a ler. Quando o senhor afirma que a Fatos Desconhecidos leva à preguiça mental, comete crime, pois não tem o doutor fatos científicos comprobatórios de tal afirmação, nem tampouco qualquer pesquisa a este respeito a embasar sua conclusão. Eu achei bastante curioso esse parágrafo aqui, porque ele está dizendo que se eu afirmo uma coisa sem fatos científicos comprobatórios, então eu cometo crime, é isso? Que eu saiba, essa foi exatamente a crítica que eu fiz a Fatos Desconhecidos. Porém, isso não é crime, se você for olhar a lei detalhadamente. E ainda assim, se o advogado deles quiser realmente insistir nesse ponto, eu corri atrás e achei aqui embaixo, tem um artigo científico que eu vou colocar aqui na descrição, alguns artigos, né? Dizendo que sim, você pode ter um prejuízo efetivo para a vontade de pesquisar das pessoas quando você alimenta elas simplesmente com um monte de boatos sem necessariamente ter a verificação das fontes. Quando o senhor afirma que o que é postado é mentira, produz grande quantidade de inverdades e notícias são falsas, comete crime, pois generaliza de forma pejorativa o trabalho sério de profissionais comprometidos com o seu trabalho. Uma coisa não anula a outra, a meu ver. Se existem postagens que são em verdade em grandes quantidades, e se as notícias também são falsas, provadas falsas, como eu inclusive expliquei naquele vídeo, então eu não sei como que isso generaliza de forma pejorativa, mas enfim. E se em algum momento ocorre de divulgar temas que podem ou não condizer com a verdade, ou que falta confirmação, o site é o primeiro a se retratar com o seu público. Como eu falei no meu outro vídeo, que eu tinha visto uma retratação de um grupo de veterinários lá que tinham corrigido, falado que o leite do hipopótamo não era cor-de-rosa. Então, quer dizer, eu mesmo comentei isso daqui. O advogado não precisava ter escrito isso aqui pra mim, porque eu mesmo comentei isso no vídeo. Esclarecemos ainda que a Fatos Desconhecido não é um site científico e não tem a pretensão de tecer detalhes sobre suas postagens, pois para isso existem sites como o do senhor que tem interesse e tempo e se dispõe a detalhar cada frase, buscar o cerne de cada assunto e mergulhar a profundidades abissais na busca da origem de cada notícia, de cada fato. Aqui eu acho que ele foi irônico comigo, tá? Eu acho que ele quis tirar uma com a minha cara, dizendo que como se preocupar com as fontes fosse algo secundário ou supérfluo que não é necessário. Eu acho muito interessante, porque várias pessoas vieram criticar o meu vídeo nos comentários, dizendo que se informaram muito com a Fatos Desconhecidos, que usaram a Fatos Desconhecidos como um canal informativo. Essa frase, para mim, deixa bastante claro
que o objetivo deles não é informar. Tá? Se vocês estavam na dúvida com relação a isso, temos aqui uma confirmação do advogado da Fato Desconhecido dizendo que o objetivo do site não é informar, é meramente entretenimento ou, enfim, diversão, falando que não é um site científico, que não tem a pretensão de tecer detalhes sobre as postagens, ou seja, não interessa efetivamente o que eles estão postando, o que interessa é que o que eles postam divirtam as pessoas, entretenham as pessoas. Maravilha! O que foi a minha crítica é o seguinte: se você vai assistir um documentário da BBC, que vai mostrar a vida selvagem, que vai mostrar, sei lá, um sítio arqueológico, alguma coisa assim, aquilo tem a função de entreter, aquilo tem a função de causar divertimento. Só que aquilo lá é um documentário, foi estudado, embasado por cientistas, por profissionais da área, etc. Se você vai no cinema assistir O Senhor dos Anéis, se você baixa o Game of Thrones no Netflix, o seu objetivo é o mesmo, é se divertir, é se entreter. Porém, você sabe que O Senhor dos Anéis, o Game of Thrones, não são documentários, são obras ficcionais. Você sabe o que você está buscando, você tem acesso à informação de que aquilo que você está buscando é ficção, não leve a sério, ou é verdade, isso foi pesquisado, olha que interessante. Então você tem, mesmo com o intuito de diversão e de entretenimento, você tem dois focos muito claros entre um para o outro. O que eu falei no meu outro vídeo é que a Fatos Desconhecidos não deixa claro isto. Se você está vendo uma obra de ficção, porque não tem fontes, então se aquela notícia realmente é verdadeira, ou se aquela notícia tem algum respaldo. Eu corri atrás de algumas delas e descobri que algumas eram más interpretações, outras eram verdadeiras e algumas eram simplesmente falsas. Ponto. E eu continuo achando que isso é um problema e que as pessoas deveriam ser informadas de que o site não necessariamente vai compactuar com a verdade. Exatamente como esse advogado acabou de me informar nessa notificação extrajudicial que eu estou passando para vocês. Fatos Desconhecidos não é um site científico e não tem a pretensão de tecer detalhes sobre suas postagens. Ou seja, não é um canal informativo, pelo menos não de confiança. Ele é apenas um canal de diversão, entretenimento, de curiosidades, palavras do próprio advogado da Fatos Desconhecidos, não são palavras minhas. Então eu acho que isso daí pode esclarecer bastante ao público da Fatos Desconhecidos qual é efetivamente o objetivo da página, tá? Eu achei bastante ilustrativo isso. Pois bem, e aí aqui tem os encerramentos aqui que não interessa. Bom, eu não tirei o vídeo do ar, como vocês podem mesmo ver, porque eu não concordo com essa abordagem. Eu não cometi, a meu ver, nenhuma difamação com relação ao site, eu fiz uma crítica construtiva, e dentro da liberdade de expressão você tem que separar críticas construtivas de ofensas, tá? O que eu fiz não foi uma ofensa. A Fatos Desconhecidos tem todo o direito de me processar se quiser, mas eu vou defender a minha posição até o final. E injúria também não, porque até onde eu saiba, para falar a verdade, injúria é contra pessoas, tá? Não contra empresas, sites ou firmas, tal, sabe? Não, injúria contra Fatos Desconhecidos, eu vou injuriar quem? Como é que você vai ofender a honra subjetiva de uma entidade que não tem subjetividade, que é uma empresa, no caso? Quem tem subjetividade são seres humanos, somos nós. Se eu tivesse ofendido o fulaninho, a beltraninha, ou sei lá quem, que trabalha na Fatos Desconhecidos, aí sim poderia caber em injúria. Não sou advogado, como eu já falei, posso estar errado. Mas a empresa não se ofende pessoalmente, não tem injúria contra uma empresa. Então eu acho que mesmo que eu quisesse, eu não poderia injuriar a empresa Fatos Desconhecidos, a menos que eu citasse nominalmente as pessoas que trabalham lá. Agora, a difamação sim, eles podem interpretar como difamação o que eu fiz, mas eu discordo e, portanto, eu mantenho o vídeo no ar. A meu ver, não vejo nenhuma necessidade de ceder direito de resposta para Fatos Desconhecidos, porém, eu achei necessário gravar este vídeo aqui, justamente porque eu acho que eu precisava dar mais explicações para Fatos Desconhecidos, que talvez não tenha entendido direito o meu vídeo, tá? Ou talvez tenha, sei lá, ficado tão incomodado com o meu vídeo, como os próprios seguidores da página falaram, né? O vídeo de um canal tão pequenininho, tão irrelevante, eles se incomodarem a esse aspecto. Então eu achei que era importante colocar isso daqui em vídeo, tá? Explicar para vocês o que está acontecendo, até porque isso aqui não é segredo de justiça nenhum, não estou incorrendo em crime algum contando isso para vocês. E também dar a noção para o público, tá? Explicar ao público direito, não só para aqueles que não entenderam meu outro vídeo qual era o intuito dele, como também mostrar a atitude que a Fatos Desconhecidos tomou com relação a mim, que, novamente, não vou fazer nenhum juízo de valor aqui, mas você aí, espectador do meu canal, pode entender, né, pelo menos dessa atitude da Fatos Desconhecidos, qual é efetivamente o objetivo
dessa página, tá? O que eles realmente pretendem e como eles gostam de lidar com críticas, como eles costumam lidar com críticas. E, enfim, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria falar, não tenho mais muito que acrescentar aqui para vocês. Posso terminar aqui esse vídeo, eu gostei bastante, na verdade, de uma frase, que é uma adaptação do Provérbio de Salomão, da Bíblia. Essa adaptação tem autor desconhecido, tá? Mas é uma frase muito legal, que é mais ou menos o seguinte: critique um sábio e você o tornará ainda mais sábio. Critique um tolo e você o tornará o seu inimigo. Eu sei lá, eu gostaria de deixar essa reflexão para pessoas que não aceitam críticas, tá? Que vocês conhecem. O YouTube tem bastante gente dessas aí que não aceitam crítica. Talvez isso possa ou não se aplicar ao caso que eu tô aqui narrando. Frente a uma mera crítica, você acaba aí recebendo uma notificação extrajudicial. Não sei. Eu achei que era meu dever falar isso para vocês. Beleza? Então era isso. Um abraço, obrigado por vocês que me ouviram até aqui e falou!